Será que todos nós somos parcialmente fakes? Nelly Tombini, psiquiatra, psicoterapeuta, junto com vocês, oferecendo reflexões, insights, ideias para que a vida de vocês possa ser mais interessante e menos sofrida. Quem pensa melhor sofre menos na vida. Eu estou trazendo um episódio que passou há pouco tempo, que ele é tragicômico. A final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Palmeiras, um jogador chamado Daverson, num certo momento do jogo, se joga ao chão simulando uma falta. Só que ele, evidentemente, acostumado a isso, não percebeu que quem tocou nas costas dele, fazendo quase um afago, foi o árbitro. Ele se jogou no chão como se tivesse sido atingido por um colega se rolando. Nós achamos graça, e é aí que mora o perigo. Nós achamos graça, até aplaudimos. Um gol com a mão, o jogador, o outro encosta no peito, ele se atira no chão, simulando que foi atingido no rosto. Isso é falcatrua pura, falcatrua direta. Os jogadores de futebol se autorizam, e o futebol é um espaço que se autoriza muito a sacanagem, falcatrua, gol com a mão, falta que não existiu. E nós estamos aí de espectadores e sim cúmplices. Porque essa situação desse jogador, do Daverson, se o árbitro também fosse um sujeito mais sério, competente, podia expulsá-lo. Era um motivo de uma justa expulsão. Nada acontece. Então o futebol virou esse negócio, virou um conluio entre direções, a direção, os torcedores, às vezes os árbitros, os comentaristas, ou seja, assim, é isso que se apresenta. Eu não estou aqui querendo mudar o rumo do futebol. Até porque eu também me interesso pouco pelo futebol, mas me interesso. E cada vez me afasto mais por essas coisas que eu não concordo no futebol, que é um espaço onde vale tudo. Então eu queria trazer para vocês essa reflexão, no sentido assim, que nós, às vezes, nos falamos, nos posicionamos de um jeito que cobramos seriedade, verdade, que as coisas sejam para valer, e no futebol parece que nós mudamos a nossa postura e todos nós assumimos um papel assim que tudo está bem. Então por isso que eu chamei assim parcialmente fakes. Eu acho assim que esses jogadores que fazem isso no Brasil não fazem jogando na Europa. Olha que interessante como é o ser humano. É o mesmo sujeito, mas na Europa, devido às circunstâncias culturais externas mais sérias, as pessoas contêm esse lado transgressor. Eu vou dizer para vocês, eu particularmente, quando viajo para a Europa, Estados Unidos, e vou dirigir, eu sou muito mais cuidadoso e respeitoso. Não que eu seja um devasso aqui com as regras de trânsito, mas fico mais atento. Então, como é importante a cultura, o meio, E no Brasil, o nosso meio que nos alimenta, nos circunda é esse. Vale tudo, vamos lá, pode sacanear, é na política, pode roubar, pode fazer qualquer coisa, assim. Estamos acostumados a viver com isso, Nós nos acostumamos com a desgraça que a gente vive no Brasil, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da segurança pública, dos assaltos, dos roubos. Evidentemente, aqui eu não estou acusando nenhum governo, dizendo assim, isso é a nossa cultura, vivemos nesse espaço. Então, quando alguém é assaltado e nada acontece, a gente diz, que legal, só te roubaram. Olha como é que a gente assimila isso, Como nós vamos tocando a nossa vida nesse inferno e vamos assim dando conta. Seguramente tudo isso repercute no nosso imaginário, sim. Ficamos mais ansiosos, mais estressados, mais irritados, mais violentos, mais abatidos. Então, é isto que acontece na nossa vida. Então, quando eu disse assim que nós somos parcialmente fake, sim, esse é o ser humano, Esse é o ser humano. É importante que a gente perceba isso. E essa situação do futebol, que eu acho que o futebol é um espaço que está assim muito contaminado. Os jogadores de futebol é interessante, assim, eles só têm bônus, não tem ônus nenhum. Se fizer uma falta desnecessária, se tomar um cartão amarelo que não precisava tomar, se for expulso por uma bateção de boca, não acontece nada. É difícil o futebol dar certo desse jeito, Está havendo um movimento que os clubes de futebol se tornem empresas. Talvez seja essa a solução. Porque numa empresa os funcionários não agem assim como os jogadores funcionários agem no futebol. E todos nós, evidentemente, somos cúmplices.
Então estou fazendo essa mescla, essa mistura sobre, né, o futebol como reflexo da nossa sociedade e onde as coisas são permitidas à luz de todas as câmeras, pode-se fazer qualquer coisa. E vou chamar também aqui os meus amigos comentaristas que às vezes olham para isso, acham graça, fazem um comentário de passagem. Um abração para vocês. Pense, né? Esse é meu objetivo, é trazer pensamentos. Não fiquem, né? Os que não gostarem, evidentemente, eu tolero bem, até que tenham críticas, mas esse é meu papel, né? Eu lido com o emocional, com o psicológico, é como se eu tivesse uma lupa, né? Que eu consigo ver algumas coisas que às vezes passam batido ao olhar do leigo. Um abração para vocês, Nélio Tombini. Se gostarem, compartilhem.